Paz para os irmãos, amém? Quero pedir para os irmãos abrir a palavra de Deus em Êxodo 12. Nós vamos dar continuidade àquilo que foi falado já pelo pastor, na ministração do teatro, falando então da libertação do povo de Deus. Êxodo 12, eu diminui aqui para ficar um pouco mais resumido. A partir do versículo 10. Amém? Não deixem nada para o dia seguinte e queimem o que sobrar. Já vestidos, calçados e segurando o bastão, comam depressa o animal. Esta é a Páscoa de Deus, o Senhor. Nessa noite eu passarei pela terra do Egito e matarei todos os primeiros filhos, tanto das pessoas como dos animais. E castigarei todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue nos batentes das portas será um sinal para marcar as casas onde vocês moram. Quando estiver castigando o Egito, eu verei o sangue, e então passarei por vocês sem parar, para que não sejam destruídos por essa praga. Comemorem esse dia como festa religiosa, para lembrar que eu, o Senhor, fiz isso. Vocês e seus descendentes devem comemorar a festa da Páscoa para sempre. Quero ler a partir do versículo 21, só mais esse trecho. Moisés mandou chamar todos os líderes. É do mesmo capítulo, tá, gente? Moisés mandou chamar todos os líderes do povo e disse: escolham carneiros ou cabritos e os matem para que todas as famílias israelitas possam comemorar a Páscoa. Peguem um galho de isopo e molhem no sangue que estiver na bacia e passem nos batentes dos lados e de cima da porta das suas casas. E que ninguém saia de casa durante toda a noite. Quando o Senhor passar para matar os egípcios, verá o sangue ali, nos batentes. Não deixará que o anjo da morte entre nas suas casas para matá-los. Vocês e os seus descendentes devem obedecer a essa ordem para sempre. Quando entrarem na terra que o Senhor lhes dará, como prometeu, vocês deverão continuar realizando essa cerimônia religiosa. Quando seus filhos perguntarem: o que quer dizer essa cerimônia? Vocês responderão: é o sacrifício da Páscoa em honra do Senhor Deus. Pois no Egito ele passou pelas casas dos israelitas, mas não matou as nossas famílias. Então os israelitas se ajoelharão e adorarão a Deus o Senhor. Depois foram e fizeram tudo o que ele havia ordenado a Moisés e a Arão. Bom, resumo dessa história. Deus está aqui desse capítulo, né? Deus estava libertando o povo de Israel do Egito. Antes da última praga, a morte dos primogênitos. Deus orientou para matarem um cordeiro sem defeito, passarem o sangue nos umbrais da porta e ficarem dentro de casa naquela noite e comerem o cordeiro assado e ervas amargas e pães sem fermento. Quando eu estava meditando nessa palavra, o Espírito Santo falou algo tão forte comigo na sexta-feira. E o Senhor falou comigo assim: hoje nós estamos vivendo dias de Faraó. Estamos vivendo dias onde a igreja e toda a terra tem sido bombardeada com inúmeras coisas. Famílias, ideias, pensamentos, sentimentos, emoções, tudo está sendo abalado, tudo está sendo mexido.
Não há nada mais parado. As nossas emoções estão sendo sacudidas, informações a todo momento, a todo instante. Nós mal pensamos e resolvemos uma coisa e nós já temos 1 milhão de outras coisas para resolver. 24 horas só é no relógio. Nós não temos mais 24 horas. O dia passa voando e as coisas se acumulam. Tantas coisas para fazer e com tanto pouco tempo. Nós ficamos acumulando trabalho em cima de trabalho, serviço em cima de serviço. Estamos vivendo dias de Faraó. O povo de Deus tem sido mexido, tem sido sacudido na terra. Um desafio após o outro. Da mesma forma que o povo enfrentou desafios, lá também. Uma praga em cima da outra. Um problema em cima do outro. Nós mal conseguimos parar e pensar no que nós temos que fazer. De tantos desafios. Mas quando eu comecei a pensar sobre isso, eu falei, Deus, mas são tantos desafios mesmo. E a nossa mente, e a nossa vida está sendo sacudida. E o Espírito Santo começou a falar comigo. As entradas da vida de vocês estão sendo mexidas. Vocês estão sendo bombardeados na visão. Vocês estão sendo bombardeados na mente. Vocês estão sendo bombardeados no ouvido. Vocês estão sendo bombardeados. E consequentemente aquilo que você vê, aquilo que você sente, se transforma naquilo que você fala. E como igreja, o que é que nós estamos replicando quando ouvimos tantas e tantas coisas que nos abalam? A entrada da nossa vida. Os nossos ouvidos, você está repartindo com quem? O que você está ouvindo? Igreja, o que você está ouvindo? Você está falando o quê? Você está vendo o quê? Nós como igreja estamos vendo o quê? Ouvindo o quê? E o Espírito Santo começou a falar comigo, essas são as entradas da nossa vida. É o nosso ouvir. É a nossa visão. E consequentemente se torna a nossa fala. Mas o que isso tem a ver com os umbrais da porta? A porta. Os umbrais, sem porta você não acessa nada. E da mesma forma que coisas fora têm acessado nós aqui dentro, coisas que estão bombardeando aqui fora, têm bombardeado aqui dentro, é porque está faltando sangue nos umbrais da porta. Está na hora de nós como igreja ungirmos os nossos ouvidos. Está na hora de nós como igreja ou ungirmos os nossos olhos para transformar a nossa fala. Isso é muito sério. Nós estamos vivendo dias muito intensos. E note que era a última praga. Era a última praga. Mas a praga falava sobre morte dos primogênitos, certo? E que primogênito é esse? É um primogênito físico? É um filho? Não. São as primeiras obras. É o primeiro amor. É o primeiro encontro. É aquele amor que ardia no seu coração, aquela sede, é aquela fome pela busca da palavra. Não é mais um devocional que você compra, não é mais um áudio que você ouve, mas é uma sede genuína e verdadeira. Por aquilo que é essencial. E nós como igreja, obrigada, irmão. E nós como igreja, muitas vezes não percebemos, por falta de sangue nos umbrais, por não guardar os nossos ouvidos, por não prestar atenção na nossa visão, naquilo que vemos. Não só a nossa vida está sendo impactada, mas toda uma geração, toda uma família, filhos deturpados, casamentos destruídos, fé desmoronando, uma igreja desmoronando. Deixa eu falar uma coisa para você. O fato de nós virmos na igreja não significa que nós somos igreja.
Existe uma igreja genuína e verdadeira sendo gerada dentro da igreja. A pergunta é: será que nós somos essa igreja? Será que nós somos essa igreja que de fato amamos Jesus como genuíno? Como a porta que Ele realmente é? Abrimos os nossos ouvidos para ouvir tantas coisas. Abrimos o nosso coração, os olhos para ver tantas coisas. Mas será que estamos abrindo a porta para o Espírito Santo de Deus? Aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos. O mesmo Deus, é o mesmo Espírito que ressuscitou dentre os mortos. Ele está vivo. Ele está vivo, mas será que Ele está vivo em nós? Será que Ele está vivo na sua casa? Será que Ele está vivo na sua fé? Ou será que a sua fé está esmorecendo como areia quando bate uma onda nela? Quem nós somos diante de uma sociedade totalmente deturpada? Existe um Deus vivo e Ele vai voltar. Ele vai voltar para buscar uma igreja forte, vivificada, cheia do Espírito Santo de Deus. E nós não podemos ser pegos desprevenidos. E quando nós olhamos aqui as pragas, porque o texto fala que foi Deus que enviou as pragas. A pressão desse momento é permissão de Deus. É desafiador para a gente pensar tudo isso. Mas existe uma igreja sendo forjada no fogo. Existe uma igreja sendo forjada no fogo. E em Mateus 12:30, Deus diz claramente: quem não é comigo é contra mim. Ou estamos nele ou estamos fora dele. Não tem jeito, não tem meio termo. Não tem morno. Ou é quente ou você é frio. E se você for morno, você vai ser vomitado. Deus está voltando. E por que nós estamos tendo que ouvir essa palavra, sendo sacudida por isso? Porque o Senhor quer fazer uma limpa no nosso coração. Porque Ele nos ama. Ele ama com amor eterno. E Ele fala assim: olha, eu escolhi você para fazer parte da minha família. E eu não vou abrir mão de quem você é. Eu escolhi você. Você não é obra do acaso. Você é obra do sonho, de um projeto, de um Deus vivo. E nós temos que estar atentos. Porque o primogênito, se ali, dentro daquela situação, o primogênito seria morto, nós temos um primogênito também que nos salva. Porque Jesus é o primogênito dentre muitos irmãos. Ele é o primeiro. Só que no céu, com Cristo, Deus só aceita igual a Jesus. E a nossa busca, e o nosso foco principal, o nosso objetivo de vida, é olhar para Ele e não desviar os nossos olhos nem para um lado nem para o outro. Não importa o que está acontecendo de um lado, não importa o que está acontecendo do outro. Aquele que me chamou, Ele é fiel para estar comigo, como foi dito aqui. Os tempos podem ser desafiadores, mas o nosso Deus não mudou. Ele continua sendo o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Ele não muda. E por que nós temos que ouvir isso, prestar atenção nisso? Porque o julgamento começará pela igreja. É por nós aqui. Você tem noção disso? Você está ali na tua Bíblia, querido. Você tá orando ao Senhor. O Espírito Santo está acompanhando você. Eu lembro uma vez em casa que eu deixei uma parede assim. E eu peguei, às vezes eu quero fazer umas artes aí em casa. E aí eu escrevi assim: Jesus bem grande. Aí o Du falou assim para mim: só está faltando um púlpito para você colocar aqui. Sabe por que eu coloquei ali? Eu preciso lembrar que Ele está aqui. Toda vez que eu passava, não é porque tem que estar ali, não. Hoje eu já pintei de outras cores aquela parede. Mas me lembra toda vez, Ele está comigo a todo minuto da minha vida. Não importa se eu estou no mercado, se eu estou lavando louça, se eu estou lavando roupa, se eu estou cuidando de menino, se eu estou fazendo o que é que eu esteja fazendo.
ano, não importa. O que importa é que Ele está comigo. Você não sabe o dia que Jesus vai voltar, porque é então que nós negligenciamos. Nós trocamos Jesus por migalhas. Queremos tantas coisas, queremos tudo da tecnologia avançada e queremos várias outras coisas. Queremos estar ligados, antenados. Nós não podemos perder o foco. Nós temos que estar avante, nós temos que estar ligados. Mas e em Jesus? E em Jesus? O que é que está doendo no seu peito hoje? Será que tem fome aí? Ou será que a nossa fome ainda é fome de pão? Que vai ficar por aqui. Os casamentos estão sendo abalados. A nossa mente está sendo sacudida. As pessoas não estão entendendo mais nada. As pessoas estão andando perturbadas por aí. Confundidas. Mas o julgamento começa pela igreja. E a limpeza também começa pela igreja. E hoje o Senhor está nos chamando a esse lugar. Ele está falando para nós: passe sangue nos umbrais. O que você está vendo? O que você está ouvindo? Se transforma naquilo que você está falando. Nós precisamos de Jesus. Não existe salvação sem Ele. Você pode procurar em qualquer lugar do mundo. Você pode ter viajado em qualquer lugar do mundo, mas eu garanto para você, eu garanto, você não vai encontrar a presença mais preciosa que o Espírito Santo. Você não vai encontrar. É tempo quando o apóstolo Paulo fala: examinai, pois, o homem a si mesmo, e beba do cálice e coma do pão. Mas o que é beber do cálice e comer do pão? Comer do pão significa fazer parte daquilo que a igreja de Cristo está vivendo na face da terra. Não é fácil, como corpo de Cristo, estar num contexto desse. Como o corpo de Cristo, estarmos vivendo dias como esse. Mas há uma graça disponível para Deus, de Deus para nós. Há uma graça disponível de Deus para nós. E se o pão é o corpo de Cristo e é o desafio que nós temos que enfrentar no dia de hoje, o cálice também é o cálice da graça de Deus, é o cálice da alegria de Deus, porque nós sabemos que a nossa alegria em Deus não será roubada, ela será eterna. A nossa alegria não é momentânea, igual tem prazeres que são momentâneos. Tem prazeres que são momentâneos. E essa terra, ela é quase expert em fazer a gente ter prazeres momentâneos. Aonde está o nosso prazer? Será que o nosso prazer está no Senhor? É só uma ideia assim, né? Uma dica, né? Todo prazer dessa terra é falido. E diante do Senhor, nada fica de pé. Nada fica de pé. Diante do Senhor, tudo vai esmorecer. Dia após dia. E nós temos que olhar para um foco apenas: Jesus. Ele é o primogênito dentre muitos irmãos. Eu não sei você, mas eu desejo no meu coração que você também queira ser esse primogênito dentre muitos irmãos. Eu também sou irmã de Jesus. Eu preciso me parecer com Ele mais do que o ar que eu respiro. Não importa se você está andando na moda, se você tem isso ou aquilo outro. Não importa, querido. Se você não tiver Jesus, você é um fracasso. Você está fadado ao inferno eterno. Gente, nós não temos noção do que é eterno. É um inferno eterno. Quando, por outro lado, nós viveremos eternamente com Cristo. Aqueles que têm as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. É tempo de nós, como igreja, lavarmos os nossos ouvidos, lavarmos o nosso coração, lavarmos a nossa mente, aquilo que nós vemos, aquilo que ouvimos, aquilo que falamos. Porque nós precisamos dele mais do que tudo. Eu não sei você, mas eu preciso dele mais do que o ar que eu respiro. Eu preciso dele.
Eu entendi que não há vida sem Ele. Não há vida sem Ele. E eu oro para que o Espírito Santo fale ao seu coração de forma mais forte. Para que você possa entender a profundidade do amor de Deus, de trazer uma palavra dessa para nós hoje. Jesus está voltando. E o julgamento começa pela igreja. Ah, Senhor, mas eu não tinha tempo. Não tem como. A gente fala que não tem tempo. Fala, você não tem tempo? Calma aí, deixa eu arrumar seu celular aqui. Vamos ver quanto tempo você passava lá no Instagram. Vamos ver quanto tempo você passava no YouTube. O que você assistia? O que você via? E a contraponto disso, o resultado disso são famílias frágeis. Porque nós não estamos percebendo aquilo que está acontecendo. Não tem sangue nos umbrais. Nós não estamos mais atentos àquilo que o Senhor está falando. E isso é uma palavra de amor. Tudo isso é uma palavra de amor. É porque Ele ama. Ele fala, olha, unge os teus ouvidos, unge os teus olhos para que você possa ver aquilo que de fato importa. Nós teremos casamento abençoado se a gente tiver sangue nos umbrais da porta. Porque você vai ouvir uma direção do Senhor. Não, você não vai fazer isso não. Faça assim. Você vai educar melhor os seus filhos. Por quê? Porque você está sendo guiado pelo Espírito. E aquele que é guiado pelo Espírito só tem a ganhar, meu querido. Ganha aqui e ganha na eternidade. Teremos igrejas sadias, saudáveis, porque somos guiados pelo Espírito. Não somos guiados por qualquer coisa. Qualquer vento está levando a pessoa assim. Não. Nós estamos firmados na rocha eterna que é Cristo. E dali ninguém me tira, ninguém nos tira desse lugar. A igreja verdadeira, não se engane. A igreja verdadeira está sendo moldada dia após dia por Cristo. Porque Ele está vivo. E é essa palavra que eu quero deixar para nós hoje. Porque o Espírito Santo foi trazendo isso no meu coração. E foi interessante que quando eu fui pegar alguma coisa para a turma do teatro que faltou. E foi eu e a Manu, e a hora que nós estávamos indo, beleza, né? Recebemos uma carona ali, voltamos. Quando a gente voltou, eu estou andando na rua ali. Gente, 3 casas na minha rua, limpando, as pessoas limpando o jardim e colocando a sujeira do jardim para fora. Eu olhei para aquilo, o Espírito Santo falou assim, é dia de limpeza. É dia de limpeza, é dia de poda. É dia de tirar aquilo que está em excesso. É dia de você tirar aquilo que não presta mais. Chegou a hora, igreja, de nós nos comportarmos como filhos de Deus. Chegou a hora de nós nos posicionarmos como uma igreja que ama e que diz que ama Jesus. Chegou a hora de nós levantarmos a nossa voz, levantarmos, nos posicionarmos em oração, na busca da palavra. Não há dependência de alguém do seu lado direito ou esquerdo. A dependência sua está em Cristo. Porque quando Jesus voltar, não tem carona não, rapaz. É você e você mesmo. É você que vai passar pelo crivo de Deus. Irmão, se tem crivo na terra que é embaçado você passar, você imagina o crivo de Cristo. A medida é Ele. Então hoje o Espírito Santo está nos chamando para fazer isso. É um tempo de limpeza. Limpa a sua casa interna. E se quiser também limpa a sua casa física, que faz parte do pacote. Porque você já vai fazendo um pacote aí, ó. Jesus está limpando o jardim. Se quiser passar na rua da minha casa, eu passo, mostro para você onde é. Você vai ver que tem gente limpando o jardim. Sabe por quê? O espiritual, ele se revela no físico. É às vezes a gente que não percebe. Chegou a hora de nós como igreja nos posicionarmos. Quero pedir para que vocês se coloquem de pé hoje. Hoje é um dia de arrependimento. É um dia de você examinar a si mesmo.
Olhar para a sua própria vida, não é para a vida do seu irmão do lado, nem do outro lado. Não importa, é você. É você e Cristo. E você sabe o que você precisa melhorar. Você sabe o que você precisa mudar, porque eu sei em mim. Você sabe.